Bom dia, amigo imaginário. Bom, se você caiu nesse vídeo, eu te diria para ouvir os primeiros minutos. Essa leitura aqui é muito importante. E aí depois se fizer sentido, se ressoar alguma coisa, continua e vê o papo. A gente continua a nossa jornada de estudo do Mahalila. Esse livro aqui, que é o jogo, na verdade é um jogo, mas tem um livro Desvendando Mahalila com explicações de todas as casas do jogo. E hoje a gente vai falar da Casa da Raiva. E o capítulo é tão forte, sei lá, ressoou tanto em mim que eu achei muito importante ler, porque acho que vai fazer sentido mesmo que você não tenha paciência de ouvir o papo. O conceito já é foda. Vamos lá. Primeiro, acho que tem a tradução é da Denise Mascarenhas e tem uma frase dela que começa já o capítulo. A Casa da Raiva, Casa 3. Quem sabe conter a guerra em si, quem a transcende, não lança mísseis, não atiça o fogo. A Casa da Raiva fala da impaciência, explosão, frustração. A raiva é uma reação químico-emocional, relacionada ao fogo que, sem controle, se suspende completamente a mente racional, causa opressão no outro, gera perfeccionismo e é um grande obstáculo no caminho espiritual. Quando o ego é ferido, a pessoa sente raiva. Para entender por que isso acontece, é essencial entender que o ego é fruto das identificações do jogador. Um conjunto de crenças, atitudes, fantasias e imagens dita o seu comportamento e dá sustentação ao estilo particular de ser, de estar e de agir no mundo. Se a estrutura egóica for muito rígida, por medo, defesa, impulsividade ou falta de amadurecimento, o jogador reage com raiva a situações que ameaçam seu ego. Segundo Johari, quando a raiva é impessoal, ela purifica. Isso é possível quando ela é baseada no amor, no bem, na verdade. O jogador, mesmo experimentando a raiva, permanece calmo, sem sentimentos pessoais. Essa raiva ajuda no crescimento espiritual. Destrói o mal que causa desarmonia e desequilíbrio e é uma qualidade de Shiva, o Senhor da Destruição. Quando, ao contrário, a raiva surge por razões pessoais, ela arrasta a energia do jogador para baixo. Enquanto estiver ativa, suspende a mente racional. Se você veio parar nessa casa, você está com dificuldade de lidar com as suas frustrações, de aceitar a si mesmo, as pessoas ou as circunstâncias do momento. Raiva é insegurança, defesa, necessidade de autoafirmação e pode surgir não apenas como explosão, fúria, mas também como acidez, impaciência, irritabilidade, intolerância, zombaria, ironia, projeção. Se sua tendência tem sido explodir, justificar suas atitudes e culpar os outros e as situações por suas dores, busque formas de tranquilizar sua mente. Saiba que o melhor caminho para atingir a serenidade é ampliar sua perspectiva, sair da rigidez e aceitar suas próprias limitações e as das outras pessoas. A raiva é como fogo, queima tudo e desperta nos outros à sua volta sentimentos de opressão. A gente vai falar um pouco da casa 55 também, que leva você de volta para essa casa. Então ele fala que se você chegou aqui vindo da casa 55, está com muita dificuldade de renunciar à sua própria perspectiva e torna-se rígido, autoafirmativo, perfeccionista, focado em si mesmo. Sua atenção voltou-se demasiadamente para a realização dos seus desejos egóicos ou para a sustentação daquilo que acredita ser a verdade. É hora de rever suas ambições e recordar-se da sua natureza divina. Bora pro papo. Você já estava aqui, não falou nada? Eu falei, ué. Falou? Ah, droga, o WhatsApp estava aberto no computador. Tranquilamente, tá vendo algumas coisas aqui. Remédio. Você está vendo meu Eu tava Instagram. curtindo seu stories, calma, né? Muito bom, Meu, gosto é que muito de você. eu fui reler tudo hoje de manhã e eu fiquei muito empolgada com essa porra desse negócio da raiva. Fiquei muito feliz com a raiva. Fiz as pazes com a Não, raiva. foi surreal, porque na sexta-feira eu tive terapia. Aí, tipo, no final, assim, da terapia, eu falo pra ela, eu acho que eu não sei lidar com a raiva. Aí ela fala pra mim, como a Ariana cheia de fogo que você é, a raiva te leva para lugares que você não sabe
tipo, gerenciar. Aí eu fiquei. Aí eram os últimos 2 minutos, né? Da sessão assim. Aí ela, a gente continua semana que vem. Aquele momento que. Aí você fala: "Tudo bem, eu vou processar todas essas ideias no domingo com a minha amiga". Exato, já veio pré-elaborado. Não, e assim, é muito louco, porque vai se conectando, mas eu fiquei eu releí e releí também sobre o plano de sobrevivência, sobre esse primeiro plano, que eu estou assim: "Caramba, você é obrigado a passar por isso", entendeu? É uma saga o plano de sobrevivência. É uma saga. Eu fiquei essa semana fazendo faxina e estudando psicanálise, né, aquela pessoa que tentando estudar, né, Perfeita. me tornar uma pessoa mais embasada. Mas aí eu fiquei lembrando muito desse processo nosso, né, porque ele fala muito da cura pela fala. E eu falei: "Cara, Uhum. consciente, em conhecimento, aquelas consciente, inconscientemente, a gente construiu esse processo para isso, né, pra gente falar, se elaborar, se apoiar e partir para o rolê". Aí eu fiquei tão empolgada. Eu tô muito feliz com esse episódio. Yes. Tchau, 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 tchau. Muito Eu feliz. fui pra gente conseguir otimizar o tempo, quer dizer, eu falei assim: "Cara, a Casa da Raiva precisa ser lida". Aí eu fiz a leitura de todos os Perfeito. processos, porque ou a gente deixa separado se ficar muito longo, mas pelo menos a Casa da Raiva, eu falei: "Cara, eu vou colocar isso no início, porque se a pessoa não segurar no papo, isso ela tem que ouvir". Aí depois, velho, tudo bem, vai, pensa na sua. Como Como assim a minha aham. internet tá ruim? Você travou Desgraça. agora mesmo. Mas enfim, aí eu fiz a sessão leitura. A leitura. Tem Perfeito. as mais longas, porque aí eu li tudo, a serpente e tal, eu falei: "Cara, qualquer coisa eu deixo no final, essa, mas só da raiva eu vou deixar pra abrir", porque é tipo 4 minutos de leitura, eu Sim. acho. E aí eu falei: "Pô, a pessoa vai sacar na hora se o bagulho é pra ela ou não", dado que nossos amigos estão mandando mensagens falando: "Meu Deus, como ressoou pra mim, que maravilha". Muito. Então, amigos, é sobre. Chegamos na casa 3. Eu até estou muito viciada nas cartinhas aqui, cara, porque elas falam muitas coisas, Isso, né. Que assim, ai meu Deus, isso. dá pra ver? Que as cores ficam um pouco Aham. mais escuras aqui, mas a raiva é muito próxima do fogo mesmo, né, do vermelho, tipo, dessa parte que você, E eu tipo, já vim, ó, aquelas caras. caraca, Vim vestida de raiva. de raiva. Mas como chega a raiva pra você? O que que animou você nesse encontro com a raiva? Primeiro, eu achei muito louco ele falar que a raiva é oposta ao medo, e isso me pegou muito e me empolgou, porque tem aquela relação, aquele sentimento primordial, né, da fuga, da luta, da paralisação, Uhum. e aí eu lembro sempre de falar de medo, e aí quando eu me conectei com essa questão da raiva e também senti raiva e tratei muito de raiva em terapia, me deu uma certa esperança de que a raiva é uma reação, tanto que ele traz também o lado positivo, né, de como a raiva Uhum. move, como a raiva destrói para reconstruir. E aí eu senti aquela vida da raiva, sabe, de como ela te move. E aí tem o convite para iluminar as trevas, que eu adoro, que inclusive tem tudo a ver com a carta do diabo, que eu queria trazer aqui também, só pra gente mostrar, porque todo mundo tem medo Uhum. da carta do diabo, mas ele tá com a tocha ali, tipo, ilumina a sua treva, se conecta, processa. Tem uma coisa aqui importante que não é pra fugir, não é pra ter medo, é pra se conectar, e acho que a gente nega a raiva, ou ela sempre é uma coisa não intencional, explosiva, impulsiva. E a gente falou disso com a Nath também, né? Quando a gente fez o episódio de Ou quando que ela sexualidade. movimenta, né. Uhum. Uhum. Além de me conectar muito com o episódio do Pele de Foca que a gente fez com a Fê também, que é esse encontro do eu, a destruição do falso eu. Ai, era tanto conceito importante que eu falei: Explodindo. Aham. E foi muito curioso, porque eu sempre, tive uma dificuldade muito grande de assimilar a raiva, então, de fato, a raiva me leva para um lugar que eu não me identifico, assim, um agir meu que está muito distante daquilo que eu acredito mesmo que contribui para certa evolução de alguma forma, né. E aí, eu achei muito curioso, porque vem um pouco na conexão até com o salto de casa, né, quando você chega
nível 7, né, da proposta do Mahat, que você cai de novo para a raiva, e aí eu comecei a entender um pouco melhor. Mas, para mim, chegou um ponto de observar que a raiva, ela me movimenta real. Então, tem essa outra versão da leitura que é possível de ser feita. Mas qual que é, ou como a gente consegue chegar nesse nível da raiva ser, tipo, uma reação, né? Uma emoção que a gente sente, tipo, na veia, assim, desde pequenininhos também, né? E, e ela se transformar para ser aquilo que me movimenta, né? Porque, de fato, na proposta de descrever a raiva e entender um pouco sobre esse estadio, nesse primeiro plano, ele fala, né? Tipo, a raiva vem do praticamente o ego ferido, assim, de alguma. A pessoa sente raiva quando esse ego, tipo, realmente tá, tipo, fragilizado de alguma forma. Exato. Quando as Então, coisas não saem como você espera, quando as pessoas falam coisas que te desagradam, que é o que ele fala da destruição do ego, que é, né, para você chegar e aí você se encara no falso eu e tudo que está sendo desconstruído e você precisa reconectar. Mas ele fala, cara, quando você sente raiva, para pra pensar nisso, né? Que é essa queda do egocentrismo para a raiva, né? Tipo, ferir o meu ego, cair uhum. para a raiva. Não, e é uma boa pergunta, assim, para iniciar até a própria reflexão da caça, talvez, né? O que que, de acordo, né, com talvez a intenção que você colocou para acessar, mas assim, o que que te faz sentir raiva, sabe? E tem algumas coisas que são, tipo, muito vinculadas a uma injustiça, pelo menos para mim, assim, particularmente, as coisas que são injustas me causam raiva, mas tem uma outra questão que me causa muita raiva, que é a falta de comprometimento com a palavra. Tipo assim, é uma coisa que me deixa, tipo, incomodada profundamente, assim, tipo, e aí eu começo a virar, tipo, aquela outra, talvez a criança, a Antonella ferida mesmo. Do tipo, caraca, sabe? Tipo, por que que você não fez isso? E é tão, pode chegar a ser tão tipo, uma destruição tão grande, para onde a raiva te leva, que você não domina mais, né? E isso me causa assim um certo medo também, tipo, de onde que a raiva pode me levar, sabe? Até onde ela vai Sim. me impulsionar, assim, porque pode ser destruição ou pode ser criação mesmo, porque você destrói para criar, mas qual que é o passo, sabe? Uhum. Nesses E dias assim, eu eu acho que tem esse medo mesmo da raiva. eu gostei do link primordial que ela colocou do bebê e da mãe, né, porque quando você é bebê, todas as suas necessidades estão supridas ali, você tá super bem, e aí a partir do momento que a mãe começa a se separar de você por qualquer motivo, desagradar ou te deixar lá com a fralda suja, com fome, qualquer coisa, você sente raiva da mãe, você quer morder a mãe, né. E aí ele fala: "Quando você vira adulto, você supera algumas dessas questões, mas aí em vez de sentir raiva da mãe, você sente raiva da vida, você sente raiva dos outros". E esse morder que eu achei muito legal, porque 98% dos adultos com maxilar tensionado, né? Porque você tá querendo morder. E me veio assim, pensando até no filme Divertidamente, né, que ele fala assim da descrição de algumas, mas como a raiva, né, no caso, ela de alguma forma, eh, também faz esse desencontro com a própria pessoa, né, tipo, de realmente levar ela para uma reação não esperada ante um evento que talvez também você não percebe. Então, o quanto que é importante fazer essa reflexão mesmo, o que que te causa raiva, como que você reage com a raiva, como que você lida com essa raiva, porque, pode ser alguns, sentidos que você dá para acessar esses outros níveis de o que fazer com a raiva, né. Porque a raiva é essencial, ela aparece no plano da sobrevivência, de fato ela é um oposto complementar, digamos, ao medo, no sentido de que você é capaz de transitar pela raiva, mas ela vai se relacionar com outras emoções também, ela vai te levar para outras emoções. Não sei se você experimentou, mas assim, eu tentei resgatar as últimas vezes que eu senti muita raiva, e cara, depois de que eu sentia muita raiva, eu me sentia muito triste mesmo, assim, porque era uma raiva que eu não conseguia, sabe, não conseguia lidar com ela. Tipo, ela me descontrola de um jeito muito estranho.
Então, às vezes, eu preferiria fugir do que enfrentar essa raiva, ou por outro lado, tipo, quando eu fugia, no final das contas, eu não tinha alcançado essa oportunidade que a raiva pode impulsionar você, né. Mas é curioso porque, assim, eu tentei relembrar esses momentos meus de raiva, e até nessa referência quando fala da criança e tal, é muito engraçado também, por exemplo, perceber que estava tentando pensar nas crianças quando tem raiva, né, quando você é pequenininho e tem raiva, que ainda você não consegue denominar isso mesmo, sabe. Isso o quanto que é desafiador para os adultos de hoje. Então a proposta do jogo de transitar por essas casas, refletir, entrar num entendimento do que quer significar esse convite, né, da casa para meu momento, bem também até de uma própria reeducação do adulto de um tempo atrás, né, porque não sei, eu não lembro da minha mãe falando: "Não, o que você está sentindo é raiva", entendeu, tipo, porque é muito complexo denominar os sentimentos, as emoções como um todo. Então, é quase que eu me senti, assim, meio tipo uma criança de novo, tipo: "Caramba, Uhum. mas eu fico com raiva e faço o quê?", sabe, tipo, Sim, eu eu vou ferir as outras pessoas para me defender? Porque eu, pelo menos, tenho muito essa proximidade com a raiva, assim, eu acabo, tipo, tentando me defender da ferida que pode vir a acontecer, que já estaria acontecendo, né, porque meu ego acaba tentando, combater, assim, tipo, mas é um processo quase que de renascimento mesmo, o convite do jogo transitando por essa primeira camada do plano, porque é quase que o nascimento mesmo, assim. sim. Eu lembro que eu não caía, eu caio às vezes no me defender, mas caía muito no vitimismo, sabe. Então eu lembro de sentir muita raiva no contexto justiceira, que é o que ela fala da raiva do amor, da raiva pela causa, da injustiça, e aí você fica puta, que eu acho que talvez é uma raiva mais movedora, e às vezes também não dá pra ficar com a raiva militante só palestrando, né, então também tem seus cuidados. Mas a raiva do ferimento do ego, que eu gostei muito, assim, que é sempre que e ainda naquela pira de sempre ser bom o suficiente, sempre todo mundo tá te achando foda, né, e aí você fica muito puto quando você se sente desconstruído por alguém ou por uma situação que faz você não se sentir foda, ou minimamente razoável, e aquilo te coloca numa situação de vergonha, de humilhação, de rebaixamento por algum motivo, e aí eu sentia muita raiva. E aí eu colocava as pessoas como vilãs na minha vida. Já fui muito ácida, muito violenta. Hoje eu acho que eu sou mais violenta, aquela passiva-agressiva, sabe? Meio ácida. E aí eu sou ácida gratuitamente com as pessoas, nem sei por quê, porque nem tem a ver, coitada, com a pessoa, deu um estiladinho, eu já, né, já dá aquela mordidona, mas porque você tá vibrando na raiva e não percebeu, porque pô, o que que você tá puto, alguma coisa do mundo tá destruindo o seu ego, e você precisa cair a ficha disso. Esse sentimento tá vindo aí por alguma coisa, e aí o que você faz com isso também é importante, que é, ou eu me defendo, eu fico ácido, eu fico agressivo, ou eu fico num papel de vítima, que aí vai depender do estilão de cada um, né, de como que eu faço a digestão da minha raivinha, a minha raivosa. É, é quase que uma linha, né, um passo, toda vez que sinto, de onde vem, por que que tá ferindo tanto, pra onde vou com esse troço. E o que você assim, o quanto que você também demora para identificar, né. Acho que eu fiquei muito apegada nesse sentido, assim, pelo menos, de entender em que momento, de fato, eu percebo que estou com raiva. Eu acho que eu demoro um pouco para conseguir entender que a raiva tipo, é raiva mesmo. E às vezes é isso, né, tipo, você vai precisar entender, na medida do possível, como que ela se manifesta em você, mas ela tem um padrão de se manifestar, né, que normalmente tem a ver com esse lado de destruir tudo aquilo que está por perto, né, assim, tipo, seja emocional, material, fisicamente, quero dizer. De fato, a raiva se apresenta de uma forma similar, né, porque é uma reação, ela até fala, né, químico-emocional, assim, você começa lá, começa a dar calor, sabe, tipo, a sua cara fica numa expressão, mais tensa mesmo, assim,
É, o quanto que você demora para fazer esses processos, né? Porque pode ser que eventualmente a raiva também ela chegue depois de outros sentimentos. Então, tipo, a última vez que eu fiquei com muita raiva foi uma coisa que não tinha nada a ver com a outra pessoa. Era completamente a raiz de tudo era um comportamento meu que eu estava julgando e falei, nossa, mas é que a outra pessoa me fez fazer isso, sabe? Eu já colocando a Uhum. responsabilidade no outro, e aí eu, Uhum. tipo, ai, nunca mais vou fazer isso. Tipo, e era uma coisa tão boba, assim, de, tipo, a pessoa ter me convidado para um lugar e ela não ter atendido o telefone quando eu cheguei no lugar e precisei ir embora. E, tipo, eu fiquei, nossa, o amor é uma merda, né? Tipo assim. Bom, quando eu fui analisar um pouco melhor, tipo, na verdade, era porque eu estava expondo, né, ou me movimentando para uma coisa e não fui correspondida, tipo, não aconteceu e imprevistos podem acontecer. E quando eu fui entrando mais no entendimento do que tinha acontecido, eu fui perceber que eu saí de casa, por exemplo, sem saber o endereço correto. Então, eu precisava que a pessoa me atendesse o telefone para saber se eu estava no lugar certo, porque eu não lembrava nesse contexto, você saiu de casa sem um endereço. Tipo, isso poderia ser uma opção, tipo, você não chegar no lugar. Uhum. Por que a raiva, o desconforto fica com o outro e não com você, assim? O que que isso significa? É muito louco, porque depois da raiva eu fiquei triste, depois de ficar triste eu voltar a ficar com raiva de mim mesma, e aí eu comecei a entender, tipo, caramba, eu não tô conseguindo digerir. E isso, tipo assim, é muito profundo, porque quanto tempo a raiva dura, sabe? Tipo, Não, e eu acho que essa é a tensão. A gente fala muito isso na nossa família, que é tipo uma panela de pressão. Na hora que ela começa a subir, você não pode abrir do nada e falar: "Ai, deixa eu pensar sobre a raiva". Não, velho, tu tá aqui, ó, né, explodindo. Não é simples assim, que pra gente não cair na performance do espírito, né, de: "Ai, respire, pense". Lógico, a gente precisa contar até 10 e respirar e os caralho. Mas às vezes é refletir sobre uma raiva de 3 dias atrás, às vezes da hora, velho, você não vai resolver e ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas quando a gente começa a pegar as páginas antigas da nossa vida, talvez isso ajude com as próximas, né. E uma bagunçada no coreto também, assim, me fala, porque teve uma coisa que eu estava ouvindo sobre a raiva essa semana, que era assim, às vezes você precisa de uma raivinha para terminar uma relação, às vezes você precisa de uma raivinha para dizer foda-se para uma situação. Que é sim. o poder de destruição, de transformação, né. Então quando que a raiva é boa porque beleza, a gente sabe que a gente tem que pensar sobre ela, olhar para uns capítulos atrás, tratar ela, mas como que a gente olha para ela colhendo? Tipo: Uhum. "Porra, isso me fez me mover". E o Mahalila, tipo, faz o convite de pensarem nessa raiva como convite mesmo de se movimentar. Ele descreve sobre esse processo de ser uma identificação impessoal. Então, tipo assim, e para mim está sendo esse um grande convite, assim, do jogo mesmo, de você conseguir se afastar um tanto, porque eu achei sensacional a metáfora da panela de pressão, porque realmente, assim, se você abrir, você vai se machucar, você pode, tipo, destruir, né, a parede, a casa, tipo, você pode se tiver pessoas por perto também, tipo, você não vai simplesmente, controlar para onde que explodiu. Explodiu, assim, tipo, em um descontrole absoluto, né. E aí, se você faz esse processo de esperar, né, se afastar, dar seu tempo necessário e não se identificar com ela ao certo, tipo assim, ela realmente purifica, porque é uma necessidade que a gente tem, né? Tipo, ela existe por algum motivo dentro das Uhum. emoções que o ser humano vive, são emoções básicas também, então, tipo, realmente, assim, esse processo de não virar pessoal, a raiva, tipo, no descrever você é um sentimento, uma emoção que você está tendo. É um desafio muito grande, mas Sim, que o jogo traz muito esse convite também, eu acho, assim, de você sim. dar nome, descrever, entrar, mergulhar, tentar entender um pouco melhor como que isso se manifesta e que papel ele tem nesse fluxo que você vive, né. E eu acho muito legal isso, porque
o fato de ele até fala, tipo, a palavra purificar mesmo. E, pô, em nenhum momento eu teria pensado a raiva como um meio de purificação mesmo. E até associado ao fogo, né, quando o fogo, tipo, está no seu máximo também, você Sim. não toca nele, né, mas depois você tem, tipo, as cinzas que são extremamente purificantes para a terra, enfim, né, como adobo em si mesmo. Então acho que tem um processo, assim, muito interessante de se fazer amigo da raiva. Eu acho que eu tinha uma relação muito próxima também com a tristeza, no mesmo lugar, assim, a tristeza como uma questão, difícil de aceitar, tipo: "Pô, eu estou". E se reconhecer com raiva, eu acho que fala de um nível de maturidade muito importante, né, assim, de Uhum. realmente, tipo, você falar: "Pô, eu tô com raiva", entendeu. E é isso, tipo, E se não está permitir, errado. porque não é socialmente aceito, bonito ser uma pessoa raivosa ou ter uma explosão de raiva, você tá descontrolada, você tá desequilibrada. Isso não é uma coisa legal, ninguém gosta disso. Então, e ainda mais a depender da educação que você teve de se conter ou de se portar de uma determinada forma, você fica guardando aquilo e aquilo volta pra dentro, né. Porque tem gente que Total. vomita, e quem não vomita? Fica regurgitando aquele troço azedo por quanto tempo? Eu queria dedicar esse episódio para uma pessoa que eu vou editar, não vou falar o nome, porque tem uma questão, vamos chamar essa pessoa, né, de cobaia 1. Essa nossa amiga cobaia 1, aquelas pra gente poder usar cobaia 1, cobaia 1. Aí eu vou falar para ela depois que é para ela. É. Porque cobaia 1 vive em estado de sofrimento. A gente sempre vê ela num questionamento, numa angústia. E eu falei, cara, será que ela tá nomeando isso como raiva? Ela teve uma educação que ela traz muito, né? A questão da família, o que os meus pais e o que eu deveria estar fazendo, e no trabalho, e eu me entrego para uma pessoa, para alguém que tá me pedindo alguma coisa, eu quero viver um negócio intenso, mas aquilo tá aqui. E de alguma forma acho que construiu-se um eu, né, um ego ali, e só que o mundo não funciona desse jeito, então o ego fica o tempo inteiro, o ego não, a vida te botando em conflito com aquela imagem, autoimagem que você construiu. E aí toda vez que aquilo é destruído, tipo, ai, agora eu decidi viver uma vida bi. Puta que me pariu, agora quebra um monte de coisa que eu construí, ou de crenças da minha família, que eu vou precisar encarar e aceitar esse novo eu e expressar isso para o mundo, não consigo, angústia, medo, raiva internalizada, eu sei lá. E porque a cobaia 1 vive num estado de angústia, que eu acho que é a raiva de não poder se expressar como se é, e tá o tempo inteiro tentando replicar as expectativas que foram construídas pela família ou por mim mesma. Sacou? Sim. Não, e até eu sempre penso, assim, nessa conexão com a insegurança, com o medo, né, porque, afinal das contas, a raiva pode, sendo um oposto, assim, complementar do medo, ela paralisa em algum momento também. Se a pessoa não é capaz de gerir um pouco para onde que ela está indo, você está indo num ritmo, não está dominando, né, então ela está te dominando. E aí, se você não acolhe ou necessariamente percebe ela como um meio mesmo de ação, assim, talvez de fato você fique meio mais paralisada no medo, até de onde a própria raiva pode te levar, que acho que isso eu me identifico um tanto. Mas para além disso, tipo, um medo de mergulhar nessas perguntas, mas exatamente o que essa raiva está querendo dizer para mim, né? Por que que eu estou sentindo? Como que eu posso, de alguma forma, eh, talvez aproveitar ela? E dado que a gente não se permite esse processo, você acaba ficando nesse lugar que talvez aos poucos ela, tipo, queima você por dentro, né? A raiva ela não se exteriorizou, que pode ser que as pessoas estejam num nível de rigidez da estrutura do self tão grande, que ela, tipo, não se manifesta para outras pessoas, que é a nossa cobaia 1, por exemplo, ela não vive com raiva sobre o mundo, mas é uma Mas deve raiva viver que com raiva de consome si mesma. e consome de dentro para fora, né. E é uma coisa muito desafiadora,
acho que todo mundo, em algum momento, talvez não teve oportunidade de denominar a raiva que estava habitando dentro de si e começou a se culpar, né, também por isso, assim, tipo, nossa, Sim, tudo uma raiva contra si, o que é ainda mais perigoso, né, como se você de que é o não fato corresponder. é muito foda, assim. Deixa eu ler um trecho que eu acho que é para ela. Atenção, cobaião. Essa leitura é para você. Já tem a leitura completa, inclusive, com o Baião. Se você estiver aqui, lê até, ouve o episódio até o final, porque eu li esse Serpente 7 para você. Simultaneamente, a persona, a máscara social usada pelo jogador é enfim percebida, e ele depara com a verdade sobre ele mesmo. Suas pequenas e grandes mentiras, suas sombras, suas ilusões, enganos, maldades, manipulações, orgulho, inveja, jogos, comportamentos adaptados e tantos outros sentimentos e atitudes ocultos que compõem a sua persona ficam claramente evidentes. Ver o que antes não era visto muda toda a perspectiva das relações e dos posicionamentos futuros. Dá-se, então, uma quebra de paradigma tão profunda que o jogador precisa se reposicionar, já que a antiga forma de ser não é mais válida. Então é engraçado, porque parece um processo vital para a individuação você ter raiva. Você gravou também esse trecho? Eu marquei essa parte, eu Ele falei: é "Caraca, perfeito! reflete muito isso, né". E aí acho que vale também trazer, assim, um contexto de que, esse trecho vem da Serpente 7, porque ele se conecta com a Casa 55 que a gente tinha falado, até separei aqui, pra mostrar que eu Do achei muito ego, você a né? cartinha, que é do egocentrismo, né. E eu achei Uhum. assim, porra, pra mim eu fiquei muito animada com a Casa 3 da Raiva, mas é uma coisa que eu venho elaborando há um tempo. Agora, quando eu fui ler a Serpente 7, que é quando você no show alcançou, né, o nível máximo, tipo, o plano 7, que é o plano anterior à verdade cósmica, né, a consciência cósmica e tudo mais, eh, aí eu fiquei: "Meu Deus do céu", tipo, Fudeu, fudeu, fudeu. fudeu, fudeu. Porque beleza, nossa, que bom, eu sou super trabalhada, a raiva, agora eu consigo denominar ela, eu sei pra onde ela me leva, eu sei que ela me dá medo, mas beleza, vou dar um tempo, vou me desidentificar. Mas esse momento em que fala, né, tipo, ver o que antes não era visto, muda toda a perspectiva das relações e das posicionamentos futuros, e tipo, de você realmente, às vezes descer até a raiva, porque você não quis ceder, porque você não queria perder o controle, porque você está tão imersa na ideia do que você deveria ser, o que você é, porque você fez seus processos, chegou lá e tal. Eu achei sensacional, assim, o questionamento de: Sim. "Então, agora você está sendo posto à prova. Me fala aí tudo aquilo que você achou que era, né, faz parte". Eu achei um questionamento tão legal, assim, de: "Pô, você falou que era uma pessoa com um autoconhecimento muito bom, parabéns, mas e aí?", sabe, Mas na tipo, "E primeira agora?". frustração com você mesmo, com o outro, por uma coisa que ele fala aqui, né, alguma coisa que você lutou muito e por alguma forma você tá questionando agora, porque você começa a questionar tudo, quando alguma coisa sai fora do seu controle. E aí parece que toda a jornada não valeu a pena e vem uma frustração louca, destruição do ego, raiva. Sim. E é um convite, assim, da Casa 55, de olhar muito para esse momento, né, de ótimo, né, você chegou num nível muito elevado do seu processo de evolução, enfim, de acesso a quem você é, mas se você ainda lá, seu ego construído, né, suas identificações construídas na infância, elas ficaram feridas, se você realmente não conseguiu trabalhar elas de uma forma, eh, poderia ser acolhedora, no sentido de real também, assim, tipo, pô, na merda, né, sim, todo mundo tem uma família que com certeza gerou vários traumas aí, faz parte do processo de formação psíquica, você não estaria no mundo se sua família não tivesse dado o seu nome, se ela não tivesse tentado, né, na medida do possível, nas melhores situações, alimentado e acolhido, né, e em algum momento tentado acalmar, né, a sua criança quando você estava chorando, enfim, mas
Pô, se essa parte de lá atrás ela não foi realmente curada de alguma forma, foi isso bem ainda mais forte, né? E eu percebo, e aí talvez seja até um julgamento meio da sociedade que eu tenho, mas de que de fato ninguém quer passar pelo sentimento da raiva para realmente abrir mão do ego. Então, assim, de abrir mão daquilo que falaram que você era, de tudo aquilo que você construiu, tipo, de uma questão meio até material, sabe? De você se identificar Uhum. demais com, eventualmente, seu corpo, se identificar demais com as relações que você tinha, com a orientação sexual que você pensou que tinha, com o trabalho que você achava que ia te dar algum posicionamento socioeconômico e talvez ele não dá, ou você chegou lá e não chegou a nenhum lugar, na verdade. Tipo, e é um processo super desafiador você conseguir abrir mão de todas as descrições, né, a matéria que faz que você seja, né. Então, Sim. Não, e esse abrir mão que é a gente está falando que vem muito do controle da imagem que eu queria construir, o quanto quando isso é quebrado me dá raiva, e aí ele joga, olha como o nosso processo aqui, eu acho que ele é um processo que surgiu da raiva, que virou uma ação, porque ele fala do uhum, entregar-se. Como você libera da raiva? Se entregando, não controlando tudo, se pondo ao ridículo, brincando, né? Que foi a hora que a gente falou assim: eu tenho vergonha desse meu eu tenho vergonha de falar em público, de botar minha imagem, de começar a fazer um projeto louco como esse, e eu vou encarar isso, vou me entregar para crítica, para meus amigos me ouvir falando merda, editando um vídeo bosta, vou me entregar para brincar de radialista. E aí eu falei, nossa, será que o nosso processo ele veio de uma raiva positiva que virou ação, que fez a gente parar de ter vergonha da nossa cara, do nosso jeitinho e começar a brincar, começar se levar menos a sério e fazer as coisas que tá afim, sem se preocupar se vai ser perfeito, sem se preocupar se uhum. se a nossa imagem construída tá do jeito que a gente gostaria. Eu falei, eu acho que eu e a Antonella estamos vivendo um lindo processo de reprocessamento da raiva, velho. Muito. E A assim, gente se entregou. é uma entrega que leva, no momento aqui, no final da descrição da serpente, até fala sobre essa entrega, né, o adulto que vibra no egocentrismo, né, naquela, tipo, na escassez praticamente, de possuir aquilo, de controlar tudo, até inclusive de tentar controlar a raiva, que é uma emoção que é muito difícil de ser controlada, se você não tem consciência de ela vai te controlar mesmo, mas ela se distancia dessa abundância, né? E o como tem sido muito enriquecedor esse processo que a gente vive, né, através do convite para imaginar com o plano de ação já sendo executado, da abundância das coisas. Então, que legal quando você recebe, tipo, até os próprios feedbacks dos nossos amigos, ou quando a gente, no processo do dia a dia, percebe, caraca, mas olha só o que eu estou fazendo, porque é quase que impulsiona a conquista de muitas outras coisas, né? Então, eu tenho me sentido assim, muito realizada de ter conseguido Uhum. identificar que, por exemplo, eu não gosto desse meu perfil com raiva, mas eu vou precisar olhar para ele. Assim, não tem como mais ignorar isso. E eu só consigo olhar para ele pelo processo anterior de acolher e falar: "É tudo bem", tipo, você eventualmente não saber o que fazer, ou fazer as coisas de um jeito que Fazer pode cagada. exatamente, tipo, pode cagar as coisas. E é só um processo mais de construção de abundância mesmo na vida, de você ver abundância nas coisas, né, tipo, e você receber isso de novo, né, com os afetos que a gente Sim. tem. Então uma entrega muito bonita, assim, desafiadora, com certeza, tipo, a gente já se julgou muito, se sabotou de diversas formas, mas eu fiquei, assim, muito chocada, inclusive na própria essa semana foi muito uma expansão muito grande, assim, tipo, caraca, Isso porque olha a lua de só leão como só você tá chegando. não, assim, é tudo, né, tá lua, sol, Vênus entra hoje, Sim. muda, mas também está, então assim, porra, E a Fefa muito falou na bom. Pele de Foca isso, né? Tipo, eu quero me permitir ser incoerente, né?
que é essa libertação de. Porque se a gente põe, assim, quando a gente fala de controle, e como é destrutivo quando as coisas saem do nosso controle, a gente decepciona as pessoas, faz uma cagada, mas qual que é o inverso disso? Eu quero sempre ser boa o suficiente, eu não quero decepcionar ninguém, eu quero ser equilibrada sempre. Que vida ou que padrão de exigência que a gente está se impondo, porque às vezes você fala, mas eu não. Mas às vezes eu gosto de escrever, então, o desejo. Falar, tá bom, você não gosta? Então, como que você queria que você fosse, o Capitão Marvel? Perfeita, sem defeitos, sem falha, sempre correspondendo às expectativas, sendo a melhor profissional, melhor mãe, melhor mulher, sempre linda, sempre realizada e confortável com seus próprios erros também, né? Porque é isso. Às vezes você também se exige ser a pessoa de egoísta que tá levando tudo super na leveza, nananã. Sei lá, cada um tem seu problema aí, qual que é a sua história de perfeição. Que faz você chegar no tô puto porque eu não cumpri a história. Aí você lê a história e fala, cara, que história absurda. Pois é. É ridículo. Não, e acho que agora está, na minha cabeça, eu estava pensando, cara, como isso pode estar chegando, né, em quem está ouvindo de alguma forma, assim. E um convite, eu fiquei muito assim, num convite para estruturar as perguntas que a gente está se fazendo aqui, transitando por elas, para a pessoa ter esse momento até de escrita, talvez. Tipo, fiquei muito nessa, porque, pô, olha só o, o quão é especial está sendo o fato de até falar sobre isso. Pô, então escreve aí seu desejo, entendeu? Manda um áudio pra gente. Manda muito. A gente adora quando Não, vocês mas mandam é áudios. Eu ouvi o episódio e veio isso. É por esses amigos. Mas até eu gostei da ideia de tentar gerar alguma interação, assim, porque, de fato, alguns áudios chegam e são muito interessantes, mas talvez como a pessoa pode jogar, né, de alguma forma, escrevendo mais um pouco, assim, tipo, de onde que essa raiva vem, como ela se manifesta, qual que é a última vez que você sentiu raiva, como isso, ela te controla ou você se permite transitar ela para depois, eventualmente, se mover para o plano da ação, né? É uma raiva que destrói, uma raiva que constrói, que purifica, né? Uma raiva que ela eventualmente vem de outras emoções, de outros sentimentos, ou é uma raiva que, sabe, ela vem tudo junto, misturado, aí você chora enquanto. Não sei, eu lembro muito quando era mais adolescente, que é quando eu ficava muito puta, e assim, brigava muito, e sempre eram situações assim meio familiares que me tiravam do sério, assim, tipo, caraca, vocês, sei lá, não tem, não tem contexto para falar as coisas. Eu explodia chorando. Tipo, eu queria vomitar tanto e As chorava, porque era águas. tão As eu não águas conseguia explodindo. controlar nada. Eu não conseguia controlar nem a água que estava dentro de mim, né, que ela via. Sim. Então, achei muito interessante, porque nesse processo que você falou de escrever o desejo mesmo e tudo mais, talvez seja um bom, no final, né, mas uma boa elaboração da própria raiva, né. Gostei. E tem uma pegada para mim que vem muito das relações tóxicas que a gente viveu na nossa vida. Sem nunca entrar na parte de responsabilizar uma vítima, né? Mas é o processo de reflexão mesmo, que para mim eu já fui muito violenta com as pessoas, verbalmente, até fisicamente, quando eu era mais jovem, briguenta. Aí eu fui pra luta, né? Fui bater em coisas inanimadas, aí foi melhor para mim. Possíveis de bater? Possíveis de bater, então foi bom, a gente tem que encontrar nossas fontes para canalizar a raiva. Mas uma coisa que uma vez um amigo meu me falou e foi brilhante para mim era que as relações que a gente tem, e a minha família sempre foi panela de pressão, né? E aí isso vira o seu normal. Explodir, gritar, agredir, pelo amor de... Bom, enfim, não, família, amo vocês, né? Ninguém me deu uma paulada na cabeça. Mas a gente teve alguns episódios meio Mas difíceis. Ou a gente assiste aquilo. E aí aquilo vira um normal. E aí você vai replicando aquele normal. Inclusive, o que acontece? O que eu entendo, às vezes, é que você começa a criar relações
e se envolver com pessoas que toleram o seu comportamento também, porque para elas, de alguma forma, viveram e esse comportamento é natural. Porque eu encontrei muitas pessoas que não me falavam: aqui não, aqui não, isso não é meu normal e eu não vou tolerar. Mas em muitos momentos eu encontrei pessoas que isso é familiar para mim. Eu consigo conviver com, por mais tóxico que seja. E aí você vai se relacionando com pessoas que também estão tolerando aquele seu normal disfuncional. E aí a gente muitas vezes culpa, mais uma vez, não estou culpabilizando as vítimas, mas aí a gente culpa a pessoa por ter sido tóxica ou violenta com a gente, mas você fala, pô, você tolerou aquilo, de alguma forma é seu normal, vai estudar por quê, dentro de você mesmo, por que na sua história aquilo virou uma coisa tolerável, né? E ao mesmo tempo é isso, um tolerante encontra o outro, e eles podem ficar num ciclo vicioso ali de explosões, onde aquilo de alguma forma é meio normal. Por mais que gere sofrimento, não significa que a gente está aceitando, que a gente não está sofrendo com aquilo, né? Sim, achei. Talvez até pode ser um processo bem difícil de transitar assim, do reconhecimento dessa raiva que vem até do normal da nossa criação, né? Porque, de fato, sim, eu consigo identificar facilmente várias referências de amigas, a minha própria família também, assim, de a raiva ser um meio pelo qual as pessoas se comunicam, mas uma raiva descontrolada, né? Onde ela fere muito. Só que quando ela vira o normal, é até complexo você conseguir falar, por exemplo, que algo te incomoda, que acho que esse é um grande convite, assim, né? O que que te provoca, o que que te dá raiva, o que que te leva a sentir raiva, né? Aqui a emoção se exacerba. E antes de pensar para onde ela está te levando, assim, e reconhecer o que que te faz sentir raiva, por vezes, acho que pode ser muito desafiador e frustrante até, inclusive, identificar que a raiva é a forma na que você estrutura suas relações, que você, tipo, só consegue, através da raiva, falar aquilo que te incomoda, aquilo que te fere, porque ela, na sociedade, né, como um todo, ela se instaurou como uma forma, É como a raiva último recurso. destrutiva, né? Tipo, como você viu as pessoas da sua infância ou da sua vida se expressando, né? E se você não teve uma educação emocional legal, que é 98% da população do Brasil, você só se expressa no limite, que é a raiva. E aí, quando a gente vai E ver isso, tipo, a pessoa tá em um estado histérico, ela tá muito deprê, ou ela tá num ataque louco de raiva. E aquilo foi o dicionário, aquilo foi a forma como a gente se alfabetizou emocionalmente, né? sim, é um grande, assim, um grande momento, talvez social, da gente perceber que tem um movimento das pessoas se interessarem um pouco mais sobre as emoções, sobre os sentimentos, conseguir descrever eles. É, sempre que tenho oportunidade assim, de entrar nesse tema dos sentimentos, das emoções, conversar com as pessoas, é muito curioso assim, perguntar, tipo, quais são as emoções, os sentimentos que você conseguir, tipo, descrever, falar. As pessoas não chegam a conseguir falar nem 10 emoções, sentimentos. Tem uma pequena diferença, né, aí entre emoção e sentimento, mas que não dá para descrever. Então imagina o quão desafiador é, tipo, porque a raiva, tadinha da raiva, mas ela foi, tão estigmatizada de alguma forma, essa emoção, que a gente só vê ela por esse lado destrutivo e tal, quando ela poderia eventualmente ter, dado que é uma reação, tipo, físico, do corpo mesmo, química, enfim, emocional, é, talvez seja uma forma, assim, até de ressignificar socialmente, tipo, como a gente vai tratando essas emoções, né? E aí, se encontrar como adulto sem saber isso, é muito foda, né? Hum, Então, me parece que até de quando a gente faz esse convite para imaginar futuros possíveis, tem tudo a ver a oportunidade de você realmente utilizar as emoções que são inatas, digamos, ao homem, para a construção de um futuro, né? E que é um pouco o que falava aqui, né? Tipo, de ressignificar por completo. não Tipo, tem depois um de futuro, um futuro possível se as pessoas não
não estão inteiras se conhecendo e explorando os outros copinhos que não são as outras emoções, os outros sentimentos que elas têm, né. Tipo, quem vai construir esse futuro possível é a gente. E a gente precisa se Exato. construir para isso. E aí entra a negociação, tipo, quase impossível de negar, assim, que é para a gente então conseguir viver, né, e acreditar tipo, e realmente alcançar de alguma forma uma um estadio de evolução suficiente onde a gente consiga conviver em paz com a terra, com as pessoas, consigo mesmo e tudo mais, é de tipo voltar ao nascimento e você ter que inevitavelmente renascer num corpo cheio de lembranças, cheio de memórias, cheio de marcas. Então, pô, eu fico muito feliz pelo processo dos adultos estarem se convidando para isso e passarem isso para os filhos atuais. Então, mas para o adulto que ficou com, né, o ego, assim, com a criança interior muito ferida, e com várias marcas, pô, difícil para um caralho, só que, ao mesmo tempo, somos nós que estamos construindo, tipo, e devolvendo isso, para as pessoas que estão perto de nós, enfim, né. O convite que a gente está fazendo é muito desafiador, de fato, assim. Uhum. É um convite que talvez fique, assim, até num plano meio inconsciente, né, de aos poucos ir identificando essas formas que a gente lida conosco para lidar com o mundo e a partir disso construir algo novo. A partir disso você consegue ver que existem outras formas possíveis de se relacionar, por exemplo, ou porque a raiva também meio que cega, né, como Total. ela É te muito cega de um jeito que é muito difícil enxergar no momento de raiva. Um conselho uhum. que dona Lorena Nelli, que acabou de começar a nos seguir, beijo Lorena, se um dia você ouvir isso, me deu uma dica muito boa no processo de terapia dela, quando a gente estava falando de mãe, né, todo mundo tem raiva da mãe por algum motivo. Da mãe ou de um outro arquétipo de cuidado, poder, ordem que você tem na sua vida, segurança, enfim. Mas ela e aí às vezes a gente vê que a nossa raiva partiu de alguém, né, significante ou insignificante da nossa vida. E aí uma visão que eu achei legal que ela me trouxe também é, poxa, enxergar minha mãe como indivíduo, como mulher, qual que era o contexto que ela estava, por que que ela estava reagindo daquela forma, ou pôde se doar daquela forma ou não, né. E olhar para ela, acho que tem um aspecto do perdão, que é um caminho pra gente se perdoar, perdoar os outros, mas indo um pouquinho mais além, é realmente olhar e falar: "Poxa, se a gente tem também muitas vezes a capacidade de justificar por que que a gente está com raiva, por que que a gente falhou, dá para olhar para outra pessoa e falar: "Poxa, em que contexto que essa pessoa estava para poder agir dessa forma, né? O que que ela viveu? Qual que é a carga dela que fazia ela". E aí, nossos pais, nossas gerações aí anteriores com menos conhecimento ainda de como gerir as suas próprias emoções, né? Mas quem é essa pessoa como indivíduo? Se ela fosse minha amiga, né, ela falou, eu comecei a olhar para minha mãe como se ela fosse minha amiga, se fosse minha amiga fazendo cagada, eu estaria muito mais receptiva, eu estaria muito mais empática, sabe, olhando Uhum. para minha amiga, mãe solteira, fudida, trabalhando, nã e cuidando daquela menininha, sabe. Eu nem lembro se era essa a história da sua mãe, Lorena, estou dando apenas um exemplo. E aquilo me tocou muito, porque eu falei: "Porra, pode crer, eu super consigo me conectar com a minha mãe como mulher". Às vezes não como minha mãe, falo: "Filha da puta!", mas como mulher, como outra mãe, pô, consigo pra caralho. Pô, essa é uma boa forma de mergulhar, assim, na forma em que a raiva se manifesta dentro, quando como que essa raiva qual que é a raiz dessa raiva lá atrás, né. Porque aqui a gente tá falando, tipo: "Ai, se eu conseguisse ver a minha mãe como uma amiga, eu talvez não julgaria desse jeito", né. E é uma raiva que ela se instaurou em que momento, né, tipo, como que eu fui, gerenciando essa raiva para com uma pessoa. Às vezes acontece, tipo, por exemplo, atualmente eu tenho feito uma amizade um pouco melhor com os homens, né, com o povo masculino.
Mas tinha uma raiva tão grande contra os homens que isso, tipo, me instanciava também, assim. Era uma raiva do tipo, caraca, vocês não respeitam, não olham, não, tipo, não cuidam, sabe? Tipo, sempre está daquele outro lado que tem que ser quem sustenta, quem tem o conhecimento, quem tem o poder, e vocês negam e repetem isso. Uma raiva que ela não era construtiva. Não que não existam homens que são uma merda, porque eles existem em uma quantidade muito maior do que eu gostaria, mas como homens, Lembrando o lado positivo da mas raiva, né? Que é tipo te mobilizar para cortar relações que não prestam, inclusive com a família, se for necessário, entendeu? Não é exato, perdão, perdão, você pode perdoar e deixar aí, sabe? Não preciso porque isso é aceitar a você, né? crescinagem na minha vida. A raiva também é para ajudar no corte. Total. Não, realmente, assim, um processo de entender, talvez, por que essa raiva se instaurou desde lá atrás, né, no começo, e movimentar e falar: "Bom, beleza, então eu vou desconstruir a forma em que a raiva se manifesta em mim, para eventualmente encaminhar ela de outras formas". Mas é aquilo, às vezes dá uma raiva, tipo, de alguns arquétipos de coisas, né, tipo, a raiva contra a mãe é muito clássica, assim, tipo: "Ai, ela não fez o que precisava ser feito", sabe, tipo: "Ah, ela me traumou demais". A raiva no Mas trânsito, classiquíssima. Eu sou o a pateta no raiva do trânsito. trânsito, cara. Eu tenho até Mas a fobia. raiva do trânsito eu Aí eu me encontro no acho muito curiosa. gozo. Eu entro no gozo total da raiva. Tipo, adoro. Fico selvagona. Um ser humano deplorável. Tô pensando, pô, mas sabe que no trânsito eu fico com raiva de quem fica com raiva? Do tipo, meu amigo, assim, que diabos você está bucinando, tipo, É que você irrita as pessoas que estão em volta de horrível. você. Quando você dirige mal, fica brutão. É, tipo, no caso desse é por isso. Mas eu acho que são umas raivas, assim, eu sempre mas é que, sei lá, eu não gosto das pessoas, assim, com raiva, eu acho. Acho elas principalmente com quem não sabe, digerir ela, entendeu? Porque aí é isso, mancha as outras pessoas, tipo, contamina as outras pessoas. Então, meu filho, vai lá, senta, reflete por que que você está com Vai essa se raiva. tratar. Vai se tratar, entendeu? Porra, eu tô fazendo minha parte aqui. Aí, aí você vem, vomita tudo, assim, você fica. O que É que é o aconteceu? mais cegador. A pessoa tá muito cega. Então ela se torna inconveniente e chata. Ela tá reclamando, ela fica ranzinza, ou ela fica agressiva. Então a pessoa fica chata, e você não entende por que que não tem ninguém com paciência com você. Ou porque eu já falei isso para algumas pessoas, às vezes, tipo, não quero mais falar com você, que tá chato esse papo, velho. Você tá com raiva do mundo o dia todo, você não olha pra si, não tá fazendo uma autocrítica pra gente ter uma conversinha mais interessante, sabe. Tá Né? só vindo com essa palestrinha de como o mundo, como aquela pessoa é filha da puta. E aí cansa, e aí as pessoas começam a se afastar de você ou por algum motivo, só fica contigo quem tá naquela vibração. Sabe quando uma reclamação junta com a outra, você fica competindo Uhum. pra quem tem a pior história? Aí, Sim. mano, você conectou na pior energia. Você entrou É. na corrente. Não, é exato. E acho muito curioso porque tem meio todo mundo sube no bonde, assim, da raiva, e a coisa ficar maluca, assim, também Ou a ela gente fica se tá retroalimentando, né, tipo, é isso, junta um grupinho quando você tá no trabalho com raiva. Aí cada um fala tem uma coisa nova pra falar do chefe porque tá puto com aquela pessoa. Vocês ficam alimentando e solidificando aquilo, fortalecendo, uhum. deixando mais musculoso. É a academia da raiva. Aí você vai com seus amigos treinar e cada um vai se ajudando no exercício de fortalecer o ódio daquela pessoa ou daquela situação. E quando você vê, mano, você tá E aí musculosaço no ódio. muito e eu acho que, aí vem muito esse ponto do egocentrismo até coletivo talvez, né, de tipo essa retroalimentação que vai se dando entre as pessoas com a raiva, de um de um não se observar como corresponsável, né, da situação. Óbvio que a gente não está falando assim de situações de violência, onde talvez a mulher ou a pessoa é vítima, de fato, que é o que a gente comentou, não precisa perdoar e não vou sentir mais raiva. Pô, o convite é sinta raiva, porque você vai sentir, não tem como, é uma emoção natural do ser humano, mas
como você vai gerenciar essa raiva, o quanto que ela vai potencializar, né, a oportunidade de criar, antes de, tipo, destruir absolutamente tudo e não ter mais opção de criar. Porque acho que tem Sim, esse ponto também, né. Mas quanto que você é corresponsável pela destruição que está acontecendo, né, ou pela situação que causou a raiva. sim. É é uma Não, e coisa assim. geralmente, eu acho que geralmente você não tá com raiva daquela situação mesmo. Você que é o que você falou, por exemplo, a raiva social, uma raiva de uma injustiça, que às vezes você tá se sentindo impotente, paralisado, não consegue resolver, ela vai refletir em outro lugar. E aí você vai estar com uma raiva no trânsito que você fala: "Meu, na moral, isso não era pra ter te desestabilizado tanto. É porque provavelmente aqui é só o canal onde deu pra sair". Mas ela deve estar assim, quantas inconformidades dignas que você realmente, cara, é normal, sabe? Não é anormal ficar raiva, puto, desestabilizado com uma situação que, cara, tipo, só que Aham. se você não consegue mobilizar por qualquer motivo, às vezes não é culpa nossa mesmo, não consigo resolver a situação do meu país, foda-se. Cara, aquilo vai desovar em outro lugar, né? Vai desovar em Muito. outro lugar. Então, geralmente, o objetivo, o foco da raiva não tá. Eu acho que não tá nem no que eu tô sentindo raiva mesmo. Tá bem atrás. É de para mergulhar um pouco mais, né. Uhum. Muito bom. E a Beijo, gente não conseguiu jogada. fazer meia hora. Ah, mas, meu, primeiro, eu acho que esse aqui vai ser bem pouco editável. Deu 1h20. Mas é isso, né? Tipo, Tem tem os várias vencimentos coisas que eu anteriores. tirei de leitura que eu vou deixar no final, porque daí quem aguentar ganha de bônus. E, e mas a gente vai abrir já com o assunto. Navegamos bem, eu acho. Navegamos bem, Gostei, gostei, foi né? profundo. Eu agora, talvez a gente de fato possa fazer, tipo, alguns tipos de convites para a Lição de pessoa casa. olhar, né. Lição de casa, vai, entendeu? Isso, tipo lição de casa. Então tem essas perguntas chaves para começar a entender qual que é como que, né, chega de alguma forma esse convite para pensar a respeito da raiva, por exemplo, hoje, de forma geral, mas como que essa raiva se manifesta em você? Qual que foi a última vez que você sentiu raiva? Para onde que ela te levou? Acho que é uma forma de começar a jogar com a gente. Essa retroalimentação do das pessoas tem sido, tipo, quase que impulsionado até inclusive o nosso engajamento próprio, né. Eh, e Exato, o aí esses engajamento das pessoas tem nos engajado. exato. Muito fofo isso, né? Eh, não, muito bom, assim, perceber que no final esse é o nosso grande convite. Foi um convite que nós 2 fizemos para nós, tipo, uma para a outra, tipo: "Ah, que tal se você me acompanha nesse convite para imaginar", e encontrando até meio um caminho, uma forma possível, né, não é a única, não é a verdadeira, é só uma forma possível, mas que bom que isso toca nas pessoas, né, tipo, que é um convite para as pessoas entrarem também no bonde. Uhum. Bom, se você chegou até aqui, eu vou dar de bônus a leitura da Casa 55 e talvez da Serpente. Vamos ver. Você tá com paciência. Mas a Casa 55 aqui fala do egocentrismo e que é o que leva a gente de volta para a casa da raiva. Aqui começa com uma frase do Osho: o ego é um falso eu. A sociedade apoia o ego enormemente. Ela elogia e nutre o ego. Se você seguir os ditames da sociedade de todas as formas possíveis, será respeitado. E o respeito nada mais é que o alimento para o ego. O ego puxa resistência, controle, egolatria. Só um caminho para todos os jogadores no processo de abertura: perceber-se cada vez mais como consciência divina, o que implica cada vez mais abrir mão do ego. O ego se torna egocêntrico quando o jogador é muito autocentrado. O ego é responsável pela noção que se tem de ser um ser separado da totalidade. O ego é uma construção, um conceito, e não corresponde à verdadeira natureza do ser. O jogador que chega a essa casa tem muito poder e pode alcançar o que quiser na sua jornada pela liberação, inclusive a consciência cósmica. Para isso, porém, precisa abrir mão do ego.
Se o jogador não abre mão de seus condicionamentos e muitas vezes do que lhe é muito caro, se ele resiste e recua, se ele se apega ao próprio ego, à sua própria opinião, ao seu querer, ou aquilo que alimenta seu ego, ele acaba por se esquecer da sua natureza divina e perde de vista seus valores. Quem nunca, não é mesmo? Muitos jogadores escorregaram na serpente do plano 7. Na juventude, seus ideais foram motivação para o seu crescimento e a superação de si mesmos. Porém, quando alcançam o topo, já não é mais possível reconhecer neles a luz que os motivou no início da jornada. Seus ideais viraram apegos e o aprisionaram, e o jogador sente raiva. Quando sua opinião não é mais ouvida, quando não pode mais controlar a situação, quando já não é mais o centro das atenções. Quanto mais alto o jogador chega, mais baixo ele pode cair. Aqui nessa casa, a serpente do egocentrismo leva de volta ao primeiro plano, para purificar-se da raiva e assim ter mais uma oportunidade de rever o seu posicionamento. Se você veio parar nessa casa, você esqueceu a natureza do jogo. Você não está nele para acumular bens ou cristalizar ideias, mas para conhecer a verdade sobre si mesmo, desapegando-se a todo instante. Você se tornou cético e desviou sua atenção para obter os objetos do seu desejo. Sua revolta contra o fluxo natural da evolução, seu apego e sua dificuldade de realinhar-se constantemente à sua essência, levam-no de volta à casa da raiva, para aprender a lidar com ela, purificar suas emoções mais densas e redescobrir o seu verdadeiro propósito. Coloque seu peão na casa 3 e leia o tópico da raiva.